Galera, pensa naquele momento vergonhoso, aquele momento que você olha e bota a mão na cabeça assim e pensa, caraca, o que eu tô assistindo? Bom, nesse vídeo aqui eu trouxe alguns momentos, né, algumas cenas, alguns episódios também, né, que você pode considerar, que você pode constatar e cravar que esse momento foi sim vergonha alheia. Seja ele de filmes, anime e até mesmo do mangá. Com certeza você irá concordar pelo menos com um desses momentos que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o momento mais vergonha alheia que você já viu, né? Que você já presenciou na história de Dragon Ball. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Daburá no paraíso! Bom, galera, esse momento com certeza é um dos momentos mais vergonha alheia da história de Dragon Ball. Por quê? Porque a gente tinha toda aquela expectativa no personagem do Daburá, desde que ele apareceu pela primeira vez, ou até mesmo antes disso, né? Porque eu consultava muito nas revistas que tinha na época, Ultra Jovem, China, e li bastante sobre o personagem, né? Sobre o que o personagem era capaz de fazer. E quando chegou o momento que ele apareceu ali, né? A gente ficou meio que broxado por causa que a gente esperava muito mais do personagem. Ele acabou sendo morto muito precocemente pelo Fat Bull. E depois ele foi lá para outro mundo. E no outro mundo, a coisa só foi piorando. Por quê? Porque quando a gente pensou que ele iria para o inferno, ficar lá perto do Freeza, do céu, não. O Sr. Madaiô resolveu mandar ele para o paraíso, porque lá no paraíso ele seria o inferno dele de verdade. E quando a Tite, a Bulma e a Videl se encontraram com o Daburá no paraíso, e eu sei que essa cena é uma cena filha, mas o Daburá foi de fato para o paraíso, e quando a Videl e a Bulma e a Tite encontraram com ele lá, galera, foi muito vergonha alheia. A forma que o Daburá agia ali, né, todo meigozinho, todo sentimentalzinho, junto com a Tite ali, com a Bulma. Até a Bulma, se você reparar bem, até a Bulma, a Tite, a Videl, elas sentiram vergonha alheia, né, do Daburá naquele momento. Então por isso eu coloco esse momento aqui como um dos maiores momentos vergonha alheia da história de Dragon Ball. Goku Super Saiyajin 3 versus Bills. Bom, galera, eu coloquei Super Saiyajin 3 porque, assim, a luta termina nessa fase, mas a gente sabe que quando começou, já começou vergonha alheia. Assim, a gente teve lá o exemplo do filme, o filme foi muito bem animado, diga-se de passagem. Eu curti a animação do filme Batalha dos Deuses, achei bacana. Não achei a melhor de todas, mas achei bacana a animação. Ainda mais quando a gente compara, né, com a animação do anime, por exemplo, que quando chegou no anime, o episódio 5 foi vergonha alheia. Pra quem não assistiu, pra quem não sabe, coloca lá, episódio 5 de Dragon Ball Super, você vai ver do que eu tô falando. E você percebe que do início ao fim, a animação do episódio é horrorosa. E outra coisa que a gente também deve levar em consideração aqui, é que toda vez que eles pegaram a história dos filmes pra colocar na animação de Dragon Ball Super, deu ruim. Isso aconteceu tanto com Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, quanto Dragon Ball Z Renascimento de Freeza. Mas aqui eu vou falar um pouco mais à frente também aqui no vídeo. Mas esse episódio, galera, Goku, desde que começou o confronto, Goku Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin 2, Goku Super Saiyajin 3, todas as fases do Goku, inclusive o Bills também, estavam parecendo aqueles bonequinhos de palito, aqueles bonequinhos de pau. E assim, antes que você fale, mas no Blu-ray ficou melhor, mas não, galera, Dragon Ball Super, Dragon Ball é um anime gigantesco, é uma obra gigantesca, então ele não deve se dar esse luxo de errar justamente numa coisa que, pô, as pessoas mais assistem, que é um anime. O mangá é a história canon, a história original, porém, ele não é tão procurado quanto a animação. A animação é que é o grande público, e você apresentar isso no episódio 5 ainda, no confronto do Bills e Goku, já tinha acontecido do filme antes e foi bem animado dessa forma, galera, com certeza esse momento ficou pra história, se transformou em vários memes por aí, e com certeza esse momento é um dos momentos mais vergonha alheia da franquia Dragon Ball. Goku Super Saiyajin Blue vs Gold Freeza.
Ai, tem que rir aqui antes porque esse negócio é complicado. Mas bom, galera, vamos lá. Esse confronto, assim como eu falei aqui no tópico anterior, é um confronto que dá até vontade de rir. Porque assim, você fica tão nervoso com as coisas que acontecem ali durante esse confronto no anime, que você fica, caraca, isso não é possível. Galera, a gente chegou a ver até o Freeza de sapato. O Freeza que tem 3 dedos, sempre tá descalço, sempre tá ali sem roupa nenhuma, né? Ele tava com um sapato no lugar do pé, dos 3 dedos que ele tem no pé. E o Goku todo torto, todo mal animado. E assim, você pode até querer falar, mas Rafael, isso também acontecia lá em Dragon Ball Z. Bom, acontecia, mas era num frame ou outro. Ou tinha um episódio que era ruim, beleza. Mas no Dragon Ball Super isso foi constante, essa animação ruim foi regular. E se você juntar essa animação que teve ali, principalmente na saga Gold Freeza, com o que foi a história, ali o Goku lutando com o Freeza, um negócio totalmente pastelão, tirando a parte que o Vegeta enfrenta lá o Freeza, você vê que não tem salvação, galera. Essa saga realmente não tem salvação. Eles misturaram, pegaram um monte de coisa ali nostálgica, né? O confronto do Goku versus Freeza, que foi um vilão, que é o vilão mais famoso da franquia, com toda certeza, para trazer a galera de volta. Mas acabou que não deu certo. A forma da animação, a história que eles trouxeram, não deu certo. Nada ali convenceu os fãs. A não ser, como eu falei aqui agora, a parte que o Vegeta surrava ali o Freeza, que a gente, tipo assim, o fã que acompanha desde lá do passado de Dragon Ball Z acabou que lavando a alma ali, do fã também do Vegeta, mas se você juntar como um todo, isso acaba não salvando. E ainda mais eu que assisti esse filme no cinema, né? E assim, de certa forma eu curti quando vi no cinema, porém, na série, no anime, não ficou legal a animação, a história ficou muito arrastada e acabou que aconteceu esses vários memes que a gente vê por aí, né, sobre a saga Gold Freeza de Dragon Ball Super. Então por isso eu coloco ela aqui, né, entre os momentos mais vergonha alheia da história de Dragon Ball. Gotenks versus Super Buu! Galera, esse confronto também não fez sentido algum, porque assim, a gente vê ali um Goten e o Trunks que tinha presenciado ali, né, a morte da mãe, o Goten no caso, e muitas pessoas tinham morrido, o Majin Buu foi responsável direto pela morte do Vegeta, pelo sacrifício do Vegeta, então a gente tinha que ter ali do Goten e do Trunks, por mais que eles fossem crianças, mais seriedade no confronto. Eles poderiam brincar durante o confronto, assim como o Vegeta brincou? Poderiam, mas não da forma que foi. Foi 100% full power. Brincadeira esse confronto. Eu, quando assisti pela primeira vez, eu não curti muito. E agora há pouco tempo que eu reassisti, eu achei ainda pior do que a primeira vez. Porque a gente tem ali um Gotenks disposto a brincar o tempo todo, ele não levou o confronto a sério. Tanto é que ele segurou o Super Saiyajin 3, mesmo sabendo que essa forma seria basicamente a única forma de derrotar o Super Buu. E nem depois que ele saiu da sala do tempo, que eu achei que ele fosse sair ali, né? Ver depois que ele soubesse que a Bulma, todo mundo tivesse sido morto, comido pelo Super Buu, eu falei, agora o bicho vai pegar. E ele pareceu que ia lutar sério, mas depois ficou jogando voleibol, galera. E o engraçado, assim, eu falo engraçado porque eu tô rindo aqui agora, porque eu só acho engraçado depois disso daí, né? Ele podia achar vergonha alheia. É ver o Piccolo fazendo parte disso, o Piccolo fazendo manchete, levantando pro Gotenks cortar lá o Super Buu. Ai, meu Deus do céu, eu lembro desse negócio, eu começo a rir, porque assim, esse confronto só foi pra mim bom na parte final, quando o Gotenks realmente estava levando o confronto a sério e aí acabou a fusão. Mas até esse momento aí, galera, tem que confessar que é vergonha alheia. Eu quero que vocês façam uma reflexão, que antes que a pessoa fale, mas Dragon Ball é comédia, isso aqui. Não, Dragon Ball é comédia. Mas isso cabia muito mais lá no Dragon Ball clássico, onde era o começo ali ainda, estava sendo experimentado a obra. Agora, em Dragon Ball Z, naquela situação de perigo, de correndo o risco de Majin Buu destruir a Terra e todo o universo, para mim não cabia. Até porque, como disse aqui agora, tinha-se aquele peso da morte do Vegeta, da morte da Bulma, da morte da Tite, então tudo isso daí contribuía para quê? Para que a luta se tornasse um pouco mais dramática, um pouco mais séria, por mais que tivesse alguns momentos momentos cômicos. Mas acabou se tornando, eles perdendo o controle total. O Akira nessa época devia estar totalmente, assim, como posso dizer, despirocado, digamos assim, né, para fazer um negócio daquele
totalmente voltado para Dragon Ball Clássico. Mas lembrando, Dragon Ball Clássico cabia isso. Em Dragon Ball Z, naquela situação que eles se encontravam, não cabia. Então, por isso, eu coloco esse momento aqui, né, do Gotenks vs Super Buu, como um dos momentos mais vergonha alheia da história de Dragon Ball. Goku versus Botamo. Galera, assim, eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensa numa situação agora de que vocês apaguem isso da memória de vocês e pensam, poxa, vai ter um torneio, mesmo que seja um torneio teste ou um torneio que não estava se levando muito a sério, vai ter um torneio entre o Universo 7 e o Universo 6 que a gente não conhecia até então. Então a gente pensa o seguinte, eu pensei pelo menos, vai ter uns caras lá maneiro. Pode ter um ou outro lá bobão, mas vai ter uns caras lá, porradeiro. Só que no final das contas, não tinha, galera. Não tinha, era mais brincadeira. A única luta que a gente pode tirar aqui como luta de verdade foi o Goku versus o Hit, o Vegeta também versus o Hit, mas o restante a gente pode pegar e jogar fora. E o Botamo, pra mim, foi a pior de todas, que foi a primeira luta. O cara era literalmente um urso de pelúcia gigantesco que tomava golpe e não sofria nada. Típico de Dragon Ball Super, ninguém se machuca, ninguém sente nada, ninguém se fere. E, pra piorar, a gente tem um diálogo horroroso de ter o Goku pensando o que eu vou fazer agora. Galera, o Goku é um artista marcial de primeira categoria. O cara é fera. Como é que ele vai perguntar lá fora pro Bills, pro Vegeta, o que ele vai fazer? Pra mim, eles forçaram ao máximo que o Goku ficasse burro, não tão burro, assim, burro, porque assim, Dragon Ball Clássico, Goku, por mais que ele fosse uma criança, ele tinha sempre uma solução ali durante os confrontos, principalmente do torneio. Você pega lá aquela luta que ele teve com o Tenshinhan no 22º torneio, onde o Tenshinhan usa o Taioken, o Goku vai lá, pega o óculos do Mestre Kami, que ele já sabia sobre isso, né? Que ele viu a luta do Mestre Kami versus o Tenshinhan, ele pega o óculos do Mestre Kami e coloca para não sentir o Taioken. Então o Goku já tinha essas artimanhas desde o clássico. Aí chega no Super, o cara vai lutar com um urso gigante de pelúcia. E chegar na hora, o cara não sabe o que fazer, ele pergunta pro Vegeta, usa a cabeça. Aí ele pega e dá uma cabeçada no Botamo. Pô, galera, isso aí é vergonha alheia. Isso aí é feio demais. Ainda mais que o Goku tava treinando lá com o Whis, então ele tava muito mais esperto, muito mais sagaz do que naquela época do clássico. Tinha treinado apenas com o Mestre Kami e depois com o Mestre Karin. Então, pra mim, galera, isso não fez sentido e também se enquadra aqui, né, nesse tópico que eu tô aqui colocando como vergonha alheia, né, como momentos mais vergonha alheias da história de Dragon Ball. Goku versus Monaka, que era o Bills. Bom, galera, esse também, por mais que, assim, eu tô falando aqui uma pancada de momentos também que são filler, né? Mas se você colocar isso é muito, assim, isso é muito vergonhoso. E ao mesmo tempo feio, na verdade. Porque, assim, o Goku lutando contra o Bills, que tava fantasiado de Monarca, ele não percebeu que era o Bills. E, tipo, o negócio começou a ficar tão sério que chegou a rasgar ali, né, a mão da fantasia do Monarca. Então, a mão do Bills ficou pra fora. Vegeta entra na luta junto com o Piccolo, junto com o Tenshinhan, para que o Goku não percebesse que não era o Monarca. Galera, isso não faz sentido algum. E para piorar a situação, né, de ter o Piccolo pastelão, o Vegeta pastelão, e no final o Goku chegou até ver o Monarca junto com outro Monarca, que era o falso Monarca, que era o Bills, né? E isso, aí o Goku ficou perguntando, mas como assim você tem técnica de multiplicação? Galera, isso foi ridículo demais, meu Deus! Como isso foi ridículo, galera. Quando eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei toda hora botando a mão na minha cara assim, fiquei, caraca, não é possível, como é que isso pode estar acontecendo com o Goku? Transformaram o Goku no Luffy do One Piece, transformaram o Goku em quê? Num pastelão, o cara não tem consciência, não sabe que aquele ki que ele estava sentindo, que ele também tem ki divino agora. Ele poderia estar sentindo que era o Bills aquilo ali, não era o Monarca, não faz sentido algum. Então por isso eu coloco esse momento também aqui, porque faz total sentido. Ribrianne. Bom, galera, não preciso nem falar pra vocês o quanto essa personagem ela é chata. Se você curte, eu só lamento, cara, porque assim, toda vez que essa personagem aparecia no Torneio do Poder, eu falava, ih, pronto, vai ser uma porcaria esse episódio, porque a personagem é muito chata. Ela só chegava pra perturbar ali, com aquelas frases de não sei o que de amor, o que era amor, 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 é o tempo todo. Na verdade, todo aquele universo 2 é vergonhoso, galera. É vergonha alheia total. Porque tudo, eles não tinham, o objetivo deles era lutar pelo amor. Então, assim, não que isso seja uma coisa ruim, mas ficar o tempo todo naquilo ali,
É como se você pegasse o Dragon Ball e transformasse ele num cartoon. Eu imagino, isso é um cartoon, porque assim, tava muita pastelice, até mesmo na hora que elas se transformavam, era um negócio pastelão. Então você nota que toda vez que essa personagem aparecia, o Dragon Ball Super, ele ficava ainda pior do que ele já estava. A gente teve momentos épicos no Torneio do Poder, isso eu tenho que confessar, mas essa personagem ela contribuiu muito, contribuiu demais para que o Torneio do Poder perdesse bastante pontos, pelo menos na minha opinião, no meu quesito, né? Eu coloquei lá embaixo toda vez que ela aparecia. E para mim a melhor parte, né, que ela apareceu ali, né, que eu curti demais, foi a parte que ela foi eliminada. Porque tirando isso daí, tudo que aconteceu antes, para mim só passou de uma parte que eu achei vergonhoso, eu achei pastelona e que casou perfeitamente, né, com tudo isso que eu disse aqui agora e principalmente com a personalidade do Goku em Dragon Ball Super, beleza? Mas como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, é claro que essa é só a minha opinião, né, baseado no que tudo que eu vi, né, relacionado a esses momentos pastelões de Dragon Ball. Faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa, qual é o seu momento mais de vergonha alheia que você já presenciou, que você já viu na história de Dragon Ball. Pode ser do anime, pode ser do mangá, pode ser de filmes. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kame!